Explodiu uma nova bomba do ex-presidente André Sanches dentro do Corinthians e dessa vez ele esteve em reunião em que o Corinthians tratava de quase 700 milhões de reais pela dívida da Neoquímica Arena e o Corinthians foi condenado à Corte Arbitral do Esporte a pagar mais de 40 milhões de reais ao meia paraguaio Matias Rojas e hoje, quarta-feira, dia 24 de setembro, o Timão está lançando o novo terceiro uniforme dessa temporada. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre novidade. Hoje, quarta-feira, dia 24 de setembro, está acontecendo o lançamento da terceira camisa dessa temporada de 2025. O Timão está lançando a terceira nova camisa dessa temporada. Terceira nova camisa que tem a cor predominante, preto, com detalhes em laranja, uniforme absolutamente da Nike, a empresa que o Timão anunciou alguns meses atrás a renovação do contrato por mais 10 anos. Então, nova terceira camisa sendo lançada hoje e já temos data para a estreia. O Corinthians vai estrear essa nova camisa domingo no clássico da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Flamengo. Destacando que antes da partida o Corinthians fará uma ação exibindo terceiros uniformes utilizados pela equipe em outros anos. Nos últimos 2 jogos na Neoquímica Arena, o Timão já havia exposto camisas 1 e 2 de outras temporadas. Então, no próximo domingo, acontecerá essa ação envolvendo os terceiros uniformes utilizados nos últimos anos. Destacando que essa camisa tem design inspirado na coleção Total 90 da Nike, que fez sucesso nos anos 2000. Lembrando também que a Nike produziu modelos parecidos para outros clubes, como por exemplo o Barcelona e o Chelsea. Então, hoje, quarta-feira, dia 24 de setembro, tivemos novidade, a nova terceira camisa foi lançada. A minha opinião quanto ao lançamento da nova terceira camisa é a seguinte. Primeiramente, eu vou ser sincero com vocês, o primeiro impacto que eu tive, eu gostei dessa nova terceira camisa. Absolutamente que eu ainda não tive um contato físico com a camisa, ainda não fui em nenhuma loja para verificar a camisa, mas analisando pelas imagens, eu particularmente achei essa camisa bonita. Por exemplo, a cor laranja me lembra o Terrão, aquela camisa mesmo que nós tivemos em 2015, aquela camisa toda laranja, eu particularmente gostei bastante. Claro que eu prefiro sempre as cores do Corinthians, que é o preto e o branco, mas quando fala-se em terceiro uniforme, envolvendo marketing, aí você fazendo uma camisa com as cores, com predominante preto e com laranja, eu confesso a vocês que inicialmente olhando a camisa, eu gostei. Então, é uma camisa que eu acredito que fará sucesso, eu acredito que teremos recordes de vendas nessa camisa. Lançamento domingo, num jogo muito importante contra a equipe do Flamengo, um jogo de muita pressão. Corinthians necessita vencer, teremos ações, como eu disse para vocês, camisas, terceiros uniformes dos últimos anos serão apresentados. Nova camisa será estreada, mas nada fará sentido se o Corinthians não vencer o jogo. Perdemos para o Sport na rodada anterior, então o momento não é de festa. O momento, sim, claro, tem que lançar o novo terceiro uniforme mesmo, mas é um Corinthians que terá que trabalhar e trabalhar muito e vencer o jogo domingo para que tudo que for feito na Neoquímica Arena ter sentido. E agora vamos falar sobre a bomba do início da noite da última terça-feira, dia 23 de setembro. O Corinthians foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte e terá que pagar mais de 40 milhões de reais ao meio-campista paraguaio Matias Rojas. O Corinthians está com transfer ban. O Timão, no dia 12 de agosto, sofreu um transfer ban, ficou impedido de registrar novos jogadores pela compra não paga do zagueiro Félix Torres ao Santos Laguna. A dívida atualmente está na casa de 40 milhões de reais,
Corinthians tentou negociar durante o período da janela de transferência sem sucesso. Hoje, com a janela de transferência fechada, a diretoria do Corinthians fala em resolver essa pendência até o início da abertura da nova janela. Só que, além desse transfer ban do Santos Laguna pela compra não paga do Félix Torres, o Corinthians está arriscado a sofrer outros transfer ban. Rodrigo Garro, quase 24 milhões junto ao Tadieres, mesma situação do Félix Torres, também não pagou. Também quase 7 milhões de reais ao Shakhtar Donetsk pelos empréstimos do volante Maicon. E outro detalhe, mais de 40 milhões de reais ao Matias Rojas. No final do mês passado, a Corte Arbitral do Esporte adiou a decisão final por mais 30 dias. E essa decisão aconteceu. E o que aconteceu? A Corte Arbitral do Esporte, o CAS, condenou o Corinthians a pagar 41 milhões e 300 mil reais ao meia paraguaio Matias Rojas, que deixou o Corinthians no ano passado, alegando atraso no pagamento de direitos de imagem, parte fundamental do salário do jogador. Com juros acumulados desde o ano passado, a dívida já está na casa de 45 milhões de reais. O Rojas atualmente está na equipe do Portland Timbers dos Estados Unidos. Cabe destacar que o Corinthians já tinha sido condenado em 2024 por essa ação, mas recorreu ao CAS, que é a última instância do direito desportivo, e a Corte Suíça rejeitou os argumentos da defesa do Timão e ainda aumentou o valor da indenização. Nas últimas semanas, a diretoria do Corinthians tentou contato, procurou, aliás, o advogado Rafael Botelho, responsável pela defesa do Rojas, em busca de um acordo. Os representantes do atleta sinalizaram abertura para a negociação, mas as conversas não avançaram. O que acontece? O Corinthians tem agora 45 dias, ou para parcelar ou pagar o Rojas de uma vez por todas. Não sabemos o que os representantes dele farão agora. Caso contrário, teremos outro transfer ban. A minha opinião quanto a essa condenação envolvendo o meia paraguaio Matias Rojas é a seguinte. Vou ser muito sincero com vocês. Eu não acho justo o Corinthians ter que pagar tudo isso ao Matias Rojas. O problema é a instituição pagar por erros dos seus administradores. Por exemplo, o Duílio contratou o Matias Rojas em 2023, não pagou nada dos direitos de imagens do jogador até o fim do mandato dele, que se encerrou no final de 2023. Aí veio a gestão Augusto Melo, o Rojas passou a cobrar e colocaram uma cláusula no contrato que, se não pagasse, ele poderia ir embora. E o que aconteceu? Não pagaram o Rojas. Então, começando por erros do Duílio, passando por Augusto Melo, e agora é o Corinthians que terá que pagar hoje na casa de 45 milhões de reais ao Rojas. Parem para analisar. O Rojas vai receber do Corinthians o contrato dele, como se ele estivesse ainda no clube, o contrato dele todo até a metade de 2027. Para mim, sinceramente, o Corinthians teria sim que ser condenado a pagar os atrasados ao jogador, o que deve ao atleta, e de repente mais uma indenização. Mas agora pagar todo o contrato, eu particularmente não considero justo. Só que, sendo justo ou não, o Corinthians não tem mais nada ao que possa fazer. Já está resolvido, a Corte Arbitral do Esporte já condenou o Timão, e agora é a atual diretoria correr atrás para resolver esse outro transfer ban. O do Félix Torres ainda não está resolvido. Agora tem esse do Rojas, e os dois somados, estamos falando de quase 90 milhões de reais que o Corinthians terá que resolver de transfer bans. Aliás, o do Rojas ainda não virou transfer ban. O Corinthians tem 45 dias para resolver, mas 45 dias passam muito rápido. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre bomba, só que dessa vez é uma nova bomba do ex-presidente André Sanches dentro do Corinthians. E dessa vez ele esteve envolvido em conversas em início de negociações com valores se aproximando de quase 700 milhões de reais da dívida do Corinthians com a Caixa pela construção da Neoquímica Arena. Na última segunda-feira, dia 22 de setembro, aconteceu um encontro entre a diretoria do Corinthians e representantes da Caixa Econômica Federal para tratarem sobre a dívida do Timão com o banco. Corinthians, que em 2022 fechou um acordo com a Caixa
para pagar a Neoquímica Arena, dívida pela construção da Neoquímica Arena, a diretoria do Corinthians tenta um novo acordo para diminuir a taxa de juros, que hoje é calculado pelo Selic de 2%. O Corinthians tenta diminuir esses juros que não estão sendo nada vantajosos para o Timão. Uma reunião, claro que teve um aspecto positivo, Corinthians se encontrando com a Caixa, tentando diminuir os juros. Sabemos da importância do impacto financeiro que pode ter para o Corinthians quando resolver essas questões, mas uma bomba explodiu no início da noite da última terça-feira, 23 de setembro, porque o jornalista Pedro Ramiro trouxe informações que nada mais nada menos André Sanches esteve presente nessa reunião. Pelas informações do jornalista, André Sanches esteve ao lado do Osmar Stabile como um dos representantes do Corinthians. Então, o André Sanches, que está sendo investigado por gastos irregulares, supostos gastos irregulares no cartão corporativo do Timão, inclusive um gasto, ele acabou admitindo quase 10 mil reais em 2020, ele usando em hotel, usando para gastos pessoais, ele até ressarciu os cofres do clube, mas sabemos que isso não resolve. Então, André Sanches esteve presente nessa reunião que o Corinthians tenta renegociar, aliás, quase 700 milhões de reais com a Caixa da dívida pela construção da Neoquímica Arena. A minha opinião quanto a essa nova bomba do ex-presidente André Sanches é a seguinte: sinceramente, isso é uma grande bomba mesmo, e eu acredito que acabou pegando a maioria de surpresa. Estamos falando de uma reunião entre a diretoria do Corinthians e representantes da Caixa Econômica Federal para tentar negociar uma dívida de quase 700 milhões de reais da construção da Neoquímica Arena, em que o André Sanches esteve presente desde o início da construção da arena. O André Sanches vendeu os number rights em 2020, para mim, sinceramente, por valores absurdos, 300 milhões. E agora, o que ele está fazendo nessa reunião? Ah, capitão, ele representa o Corinthians por causa de tal detalhe. Não. Era para o presidente Osmar Stabile ter batido a mão no peito e falado: não pode participar. Por quê? Hoje, o André Sanches, assim como o Duílio e o Augusto Melo, estão sendo investigados pelo Ministério Público. E tem mais. O Ministério Público solicitou o afastamento dele do Corinthians. Então, como que um conselheiro que já foi pedido o afastamento dele por vários grupos para que ele seja afastado do conselho e também do CORE, que é o Conselho de Orientação, durante as investigações pelo menos, e aí de repente o atual presidente do Corinthians, Osmar Stabile, leva o André Sanches para renegociar a dívida com a Caixa? Qual que é o sentido disso? Como que o Ministério Público hoje está vendo isso daí? Qual que é a visão do Ministério Público em cima disso? Depois de atrasos e envios de documentos e tudo mais, envia uma parte, depois envia outra. Hoje, como que a diretoria do Corinthians, como que o Osmar Stabile está sendo visto com essa atitude? Ah, ele não teve outra alternativa. Então ele saísse da reunião, ele avisasse: olha, não vou participar por causa dessa pessoa aqui. Ele teria todo o direito de fazer isso, porque enquanto tudo isso estiver acontecendo, não é correto a presença do André Sanches. Aí agora vão dizer que não tivemos acordões políticos na eleição indireta? O Osmar Stabile venceu com quase 200 votos, de 250, 260 na totalidade. Então, sinceramente, é uma grande bomba que explodiu, pega todos de surpresa, é um grande absurdo ele envolvido nessas negociações. Para mim, não tem sentido nenhum ele estar envolvido. Informações do Pedro Ramiro, eu não estive na reunião, não sei como que foi, mas o importante seria o presidente Osmar Stabile se explicar em relação a isso, pelo menos na minha visão, porque não faz sentido nenhum, um absurdo uma coisa dessa.
Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam da terceira nova camisa, que teremos a estreia domingo no jogo contra o Flamengo. E quanto ao Corinthians condenado à FIFA a pagar mais de 40 milhões de reais ao Matias Rojas. O que vocês acharam disso? E essa bomba do André Sanches participando de reunião com a Caixa Econômica Federal, o Corinthians negociando a dívida de quase 700 milhões com o banco e a presença do André Sanches. O que vocês acharam disso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!